Imagina agora você cair, mas não cair com o corpo, cair com a consciência dentro de um abismo que simplesmente não tem fim. Esse é o verdadeiro terror de Corra. E o mais interessante de tudo é que Chris não percebe quando tudo começa. Só pequenos sinais, pequenos incômodos, pequenos avisos. Até mesmo o desconforto no olhar das pessoas. Até mesmo nos comentários inofensivos que parecem elogio, mas carregam algo errado. O silêncio estranho daquela casa grande demais. Mas vocês sabem por que isso acontece? Porque na vida real, raramente o perigo ele chega gritando. Ao contrário, ele chega sorrindo. E aí a gente vê algo que acontece decorrentemente. O aviso que ninguém escuta. Tem uma frase muito interessante que os americanos falam que é o seguinte: The heart wants what it wants, que significa o coração quer o que ele quer. Quando o seu coração ele quer algo, ele deseja algo, não importa o que as pessoas digam ou façam. As pessoas podem te apresentar praticamente ali milhares de razões para você não fazer aquilo, mas você vai sempre trazer milhares de razões para fazer aquilo. Ou seja, não importa o que as pessoas digam, você vai fazer aquilo que o seu coração quer. E é praticamente o que acontece com Chris. O filme basicamente dá milhares de sinais mostrando ali uma forma de alerta que algo tá errado. Mas é como eu falei com vocês antes, da heart wants what it wants. O coração quer o que ele quer. Você vê que até mesmo antes de chegar na casa da Rosie, parecia que o mundo inteiro estava tentando avisar o Chris. O próprio amigo dele, o Roger, a única voz lúcida ali insistindo pra ele: Chris, não vai. I told you not to go in that house. Nunca se vai na casa de uma garota branca. Só que vocês não podem confundir uma coisa. Quando a gente fala a casa de uma garota branca aqui no filme, a gente faz essa referência, não é a casa de uma garota branca brasileira. É a casa de uma garota branca norte-americana. A coisa é muito diferente. É só vocês verem a história dos norte-americanos que vocês vão entender o que eu tô dizendo. E mesmo com todas as probabilidades contra, Chris vai. E o Chris aqui ele vai porque o amor ele suaviza o medo. Porque a confiança ela silencia a intuição. Porque às vezes a gente prefere acreditar que está tudo bem, mesmo quando dentro da gente diz o contrário. Eu amo essa obra-prima que ganhou um Oscar, inclusive, porque ela simplesmente nos remete a situações da vida real. Por mais que a gente tenha boas pitadas de ficção científica, o enredo é real. E com esse erro que o Chris já comete no início do filme, ele fica a um passo mais próximo do lugar profundo. Até que finalmente chega a sua queda. A hipnose, entenda uma coisa, ela não é só um truque, ela é um ritual de apagamento. O som da colher batendo na xícara não é apenas um barulho aleatório, isso aqui é uma chave. E eu falo pra vocês que o filme ele remete à vida real por causa de detalhes muito explícitos. Você reparou que quando a senhora Mitage ela fez a hipnose, ela usou um fator crucial, ela usou as emoções mais profundas de Chris. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que primeiro ele tinha que estar vulnerável. Não é assim que a vida faz com a gente? Ela não usa nossas emoções, as nossas fragilidades para poder nos deixar vulneráveis? O seu patrão, ele pinta e borda com você por quê? Porque ele sabe que você precisa do emprego. Ele sabe que você tem um pai ou uma mãe doente, que você tem criança pequena para cuidar, que você é uma mãe solteira. Ele sabe que a sua família inteira depende de você, depende do seu salário. E assim é a vida real, ela usa as nossas fragilidades para nos aprisionar. Algo também que eu acho muito interessante que a gente consegue ver é que quando o Chris ele cai, ele não desaparece, ele continua lá. Só que agora ele tá preso, ele está apenas observando. Ali, agora ele é apenas um passageiro. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa hora é que ele começa a gritar, ele grita, berra. Só que ele é um berro, é um grito sem som. Ninguém ouve. E vai dizer que não é assim que a gente se sente muitas das vezes? Parece que a gente grita, a gente tá pedindo socorro, mas parece que ninguém tá nos ouvindo, parece que ninguém ouve a nossa voz. Você fala para as pessoas, você fala para as pessoas do seu trabalho, você fala muitas das vezes para as pessoas da sua família sobre ajuda, sobre questões difíceis que você tá passando, situações difíceis que você tá passando, só que parece que ninguém tá te ouvindo. Não é muito similar o que acontece aqui com Chris nesse lugar profundo? Por isso eu falo pra vocês, o lugar profundo ele é uma metáfora periódica da nossa própria realidade. A própria crítica ela mesma diz que o lugar profundo ele é uma das metáforas mais cruéis do cinema, porque ele é um espaço onde você vê tudo, sente tudo e entende tudo, mas não pode agir. Por quê? Porque agora você é um espectador da sua própria vida. Agora imagina você estar dentro de si mesmo sem ter acesso ao seu próprio corpo. E é como eu falei pra vocês, o lugar profundo
profundo ele não existe apenas no filme, ele existe também em pessoas que são silenciadas, ignoradas, que têm até mesmo a sua identidade moldada pelos outros. Elas vivem, mas sem poder expressar quem elas realmente são. E o filme ele trata sobre uma parte que eu acho extremamente verdadeira, que seria, no caso, o roubo da identidade. Você vê que o corpo do Chris não seria apenas controlado, ele seria substituído, apagado. E essa, meus amigos, é a crítica mais pesada. Porque aqui a gente não tá falando só sobre controle, a gente tá falando também sobre apropriação. E aqui a gente tá falando sobre tirar alguém de si mesmo. Uma coisa que eu também acho perturbadora é a prisão invisível que o lugar profundo ele representa. Uma prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Porque o assustador nele é que ele é uma prisão que não tem grades, não tem corrente, não tem paredes, não tem nada. Mas ainda assim, é uma das prisões mais perfeitas. Essa prisão, ela é intrigante porque ela funciona de dentro para fora. Ou seja, você não está preso em um lugar que está fora, você está preso dentro de você mesmo. Quantas pessoas vivem em uma prisão que elas sequer podem falar aquilo que elas gostariam, porque simplesmente não é elas que dão as cartas. Elas sabem que muitas das vezes elas vão ver coisas erradas e vão ter que aguentar caladas. Porque se você abrir a boca, vai ter consequências. Quantas pessoas não vivem assim? A grande verdade é que muitas pessoas elas não vivem, elas sobrevivem. E você viver é uma coisa, sobreviver é outra completamente diferente. Você vê que aqui Chris teve chances, e isso é o que torna tudo mais angustiante. Ele foi avisado pelo amigo, ele foi avisado pelo comportamento estranho da família, pelos empregados que agiam de forma peculiar, pelos olhares, pelo silêncio, pelas falhas na realidade, mas ele ficou. Ele viu que Georgina desligava o seu celular do carregador para que ele não tivesse comunicação com o mundo lá fora. E mesmo assim, ele ficou. Os sinais estavam na cara dele o tempo todo. E muitas das vezes não é a mesma coisa que acontece com a gente sabe que a situação é de risco, mas a gente prefere ficar. Muitas das vezes a gente prefere correr o risco, só que muitas das vezes o risco não compensa. Eu acho também bem interessante que muitas das vezes o perigo ele não condiz com o que ele é de verdade. Às vezes parece apenas desconforto. E o grande problema é que muitas das vezes a gente aprende a ignorar o desconforto. A gente sente aquele desconforto no ombro e não vai no médico. Só quando a coisa ela se agrava e fica realmente séria, aí a gente resolve no médico. E a gente vê que o verdadeiro terror do filme, ele é incrível. O interessante é que o horror de Corra não está no sangue. Na verdade, o filme mal tem cenas com sangue, uma ou outra. O verdadeiro horror está na ideia de perder a si mesmo e se tornar um prisioneiro. De estar consciente e ainda assim estar impotente. De gritar, berrar e mesmo assim ninguém te ouvir. E talvez a pergunta mais assustadora seja o seguinte: quantas pessoas que estão vivendo hoje em um lugar profundo? Presas em vidas que elas simplesmente não escolheram para si. São pessoas que muitas das vezes estão silenciadas pelo medo e estão assistindo a sua própria história, só que sem conseguir mudar o roteiro. E o mais inquietante de tudo é que, diferente do Chris, muitas delas não conseguem voltar. Meus queridos amantes do cinema, muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.